Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Então, gente, bom dia a todos, né? Hoje de manhã eu acordei mais estrela, eu disse, não, eu quero ficar ali em cima, né? Tô brincando. Ontem eu vi que muitas pessoas que estavam principalmente atrás, quando eu me sentava, não conseguiam ver, né? E ficavam só ouvindo. Eu disse, não, então, como eu vou usar o computador amanhã, então, vamos fazer o seguinte, vamos botar lá em cima para que todo mundo possa acompanhar. Mais uma vez, vocês sabem que eu falo demais, então me ajudem a não ir caminhando para outras coisas, né? Porque senão eu vou falando, uma coisa vai puxando a outra e daqui a pouco eu não estou mais aqui. Nesse segundo dia de formação, eu queria fazer com vocês um momento de recapitulação, né? Faz parte da minha pedagogia de pregação. Eu sempre retomo todos os pontos para que a gente possa saber de onde a gente está indo. Então, vamos lembrar alguns conceitos de ontem. A primeira coisa que eu falei foi que nós não podemos ter medo de perder pessoas. Nós não podemos ter medo de perder pessoas, né? Jesus não teve esse medo e nós não podemos ter esse medo. Nosso coração tem que estar livre desse medo, né? Independente da importância da pessoa. Mas Andrei é um benfeitor da comunidade. E o dinheiro que ele coloca dentro da comunidade é importante demais para os projetos. Ligou meu irmão. Falava isso com Edwin ontem à noite. Seu meu irmão, se Jesus estivesse preocupado com dinheiro para manter a obra dele, ele tinha ficado com um jovem rico. Ele não tinha mandado o jovem rico vender tudo que tinha e depois segui-lo. Não é? É ou não é? Porque às vezes a gente se esforça, faz milhares de eventos durante 10 anos para juntar 100 mil reais. Né? Em um dia, uma comunidade mais santa do que a nossa, Deus vem e providencia um negócio que vale 1 milhão. Porque o dinheiro para Deus é nada, né? Deus quer corações santos. Eu já disse outra vez isso aqui no Lumen. Deus quer um povo santo, né? Muito mais do que um povo cheio de talentos, sejam eles talentos pessoais, ou seja ele dinheiro ou bens. Deus quer corações santos. Porque com corações santos, Deus consegue revolucionar o mundo. Eu digo muito isso lá na minha comunidade. Lá no Fraterno Amor é uma frase que eu falo constantemente, né? Eu digo que São Francisco de Assis, homem do milênio considerado, não foi? E não foi considerado por instituições cristãs, não é? Mas instituições que estavam catalogando as grandes personalidades do milênio, e tinha várias, né? Não tinha só personalidades cristãs, né? São Francisco foi o número 1.
da lista. Imagina, né? A personalidade do milênio. E veja, o que São Francisco de Assis tinha? Nada. Só santidade. Ou seja, tudo. Essa semana eu estava pregando para os jovens, lá em João Pessoa, e eu dizia para eles assim, eu disse, olha, quando você encontrar alguém, eu já estou me desviando, tá vendo? É o dom da complicação. Eu estava pregando para os jovens e eu dizia para os jovens lá de João Pessoa, né? Eu dizia, olha, quando você vê alguém com muito dinheiro, uma boa família, sabe, um bom estudo, teve uma boa educação, mas está infeliz, né? Porque não conhece a Deus, né? Claro. Está infeliz. Não diga para ele, olha, você tem tudo para ser feliz, não. Porque isso é uma mentira. Porque se você, como cristão, católico de uma comunidade, olhar para uma pessoa dessa e dizer assim, você tem tudo para ser feliz, você está dizendo que é o dinheiro, não é? Uma boa escola, uma boa família que faz a pessoa ser feliz. E a felicidade é Deus. Quando você olhar para alguém com muito dinheiro sem Deus, diga assim, ó, você tem razão, está triste. Porque você não tem nada para ser feliz. Está faltando o tudo na sua vida. Então, o que é que São Francisco tinha? Nada, mas tinha santidade. E o que é que isso fez? Fez com que ele se tornasse a personalidade do milênio, revolucionasse a Igreja Católica, por causa de uma santidade. Então, eu digo muito no Fraterno Amor. Digo, olha, São Francisco era um só, né? E conseguiu reconstruir a igreja, revolucionar o milênio. Quantos tem nessa sala aqui? Se nós tivéssemos... Quantos tem aqui? Sei lá, quantos? 150? Mais? Sei lá, 200 pessoas. Se nós tivéssemos 200 Franciscos aqui, olha, um só revolucionou o milênio. Se nós tivéssemos 200 Franciscos, pronto, Jesus voltava. Né? Começaria o arrebatamento, né? A separação das ovelhas. Então, o que Deus quer é um povo santo. Então, a gente não pode ter medo de perder pessoas. E a frase que era o mote, né, o refrão dessa questão de não ter medo de perder pessoas é exatamente aquela que eu falei. A responsabilidade exige a coragem de decepcionar até os amigos. A responsabilidade exige a coragem de decepcionar até os amigos. A segunda coisa que eu falei ontem é que a verdade teológica, ou seja, a verdade de Deus, ela é superior à verdade científica. A verdade de Deus é superior à verdade científica. E o refrão, que a gente poderia dizer, desta afirmativa é: eu não acreditarei no que os meus olhos veem, frente àquilo que o meu Senhor me diz. Ou seja, frente àquilo que Deus me diz, eu jamais acreditarei nos meus sentidos. Por quê, pessoal? Por quê? Porque é a fé quem nos salvará. E olha, eu posso dizer para vocês, só existe fé se 3 condições forem preenchidas. Tem que ter 3 pré-requisitos para que seja fé. Para que você possa dizer assim, olha, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. 3 condições. Primeira, que eu não veja. Ou seja,
que os meus sentidos não tenham condições de captar, de tocar, que eu não veja, que eu não ouça, né? Que eu não toque. Essa é a primeira condição para que seja fé. Segunda condição para que seja fé é que eu não compreenda. Se você quer compreender, então você quer sair da perspectiva da fé. E a terceira condição é que todas as coisas concorram para o contrário. Vou dar um exemplo bem simples. Um sujeito em fase terminal de câncer. Veja, ele não está vendo a cura, ele não está vendo Deus. Ele não consegue compreender uma maneira racional, ele não consegue compreender uma possibilidade de que ele seja curado. A medicina desenganou. Não existe nenhuma lógica que possa dizer assim, olha, ainda é possível a cura. E todas as coisas estão concorrendo para que ele morra. Ele está em fase terminal, a doença só avança. Se ele é curado, é uma questão de fé. Entendem? Porque ele não viu, ele não compreendeu. E todas as coisas corroboravam para o contrário. Vamos sair do exemplo extremo e para um mais simplesinho. Santa Teresinha. A irmã, a madre superiora do convento de Teresa, fazia propositalmente ela pagar penitências. Então a irmã passava, derrubava um jarro no chão e dizia assim, olha, caiu, se ajoelha aqui e vá apanhar. Ora, todos nós devemos saber de cós salteado que a obediência é uma questão de fé. A obediência é uma questão de fé. Porque se a obediência não for uma questão de fé, não há obediência. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, se você viu o que realmente você precisava fazer, não era uma questão de obedecer. Né? Era uma conclusão, você está na sua cara, você precisa fazer isso. Se você compreendeu a razão de você fazer, também não era uma questão de obedecer. Era uma questão de você seguir o correto ou não. Né? E se todas as coisas mostravam que era por ali que você deveria ir, era uma questão de inteligência seguir. Não era uma questão de obediência. É por isso que a obediência é uma questão de fé. Porque para obedecer, eu nem preciso ver, nem compreender, nem perceber que as coisas se encaminham para ali. Eu só preciso confiar na voz de quem me pede. Isso é obediência. Então, eu preciso de fé. Preciso de fé. Ou seja, acreditar na voz daquele que me fala. Nós temos, na minha, deixa eu ver aqui, pelo menos 2.000 páginas de Palavra do Senhor. Se você não acreditar nisso aqui, deixa a Igreja Católica. Pode ir embora. Não fica nela. Se você relativiza isso aqui, pode ir embora, meu filho. Até que você faça uma experiência com Deus que lhe torne apto de estar na igreja. E como disse o vídeo, a igreja vai sempre acolher os seus filhos. Sempre. Mas não adianta estar dentro dela se você não acredita na palavra que fundamenta a igreja. Então, se a ciência me disser
que alguma coisa daqui está errado, eu acredito aqui. Porque eu confio na voz de quem me diz. Compreenderam? Então, o que é que me diz o meu Senhor? Lá, 2 Coríntios, capítulo 4. O que é que diz? Nós somos feitos de barro. Então, o nosso corpo, ele é barro, é frágil. Mas, ora, em vez de nós ficarmos no detalhe mais negativo, que seria a fragilidade do nosso corpo, a gente precisa se apegar ao detalhe positivo. Qual é o detalhe positivo? O tesouro que esse vaso carrega. E é para isso que o meu corpo existe. São João Paulo II. Foi a quinta coisa que eu falei ontem. O corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o invisível. O meu corpo, então, é feito para refletir Deus, para tornar aquilo que não se vê visível. Em mim, as pessoas precisam ver Deus. Se não estão vendo Deus, o meu corpo não está servindo para o seu propósito. Se no meu corpo as pessoas não veem Deus, então o meu corpo não está servindo para o seu propósito. E na hora que eu desvio o propósito do meu corpo, começam os transtornos, as distorções. Eu começo a me voltar para mim. Aí eu começo a ficar preocupado comigo, se estou mais gordinho, se meu cabelo é ruim, se meu cabelo é bom, se meu olho é verde, se meu olho é preto. Né? Começa a me voltar para mim. Se minha família tem dinheiro, se não tem. Se eu uso uma roupa de marca, se eu não uso. Se eu tenho um iPhone, ou eu tenho um Nokia 1100. Né? Esse era do bom, né? Eu começo a me voltar para mim. Por quê? Porque meu corpo se desviou da sua missão. Vocês dizem, né? Cristo, como é Deus, o amor é a nossa meta, Cristo. Olha, o amor é a sua meta. O corpo, né? Tornar visível o Deus invisível é a meta do corpo. Se você desvia disso, você causa distorções. Compreendem? Sim ou não? Então veja, o que é que eu preciso fazer? Desviei. Comecei a ficar preocupado em fazer plástica, né? Comecei a usar o meu corpo de modo desregrado. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora voltar ao início de tudo. Eu preciso começar a entender, a compreender, a sentir que eu sou amado. Esse é o início de tudo. Veja, eu falei isso ontem, nem tinha assistido esse vídeo. Se você pegar o relato deles, todos no final diziam a mesma coisa. Eu me senti amado novamente. Eu me senti compreendido pela primeira vez na minha vida de verdade. Eu comecei a experimentar um amor que eu nunca tinha sentido. Portanto, não há cura do corpo, cura da autoimagem, se eu não começar novamente a me sentir amado. E na hora que eu começo a entender que alguém extremamente superior me ama, eu posso olhar para mim e dizer assim, olha, eu sou digno de amor. Porque os maiores transtornos do mundo moderno acontecem porque as pessoas começam a interiorizar a seguinte crença: eu não sou digno de ser amado.
não há nenhum atributo em mim que faria com que alguém pudesse me amar. E nesse momento eu começo a me entregar a qualquer amor, como dizia a Sara ontem, né? Eu me entrego a qualquer amor, por quê? Porque eu não sou digno de amor, então qualquer coisa me serve, né? Eu já aconselhei pessoas que diziam assim: não tem problema meu namorado, né, ter outra menina, eu só não preciso saber. Deixa ele ter outra, não tem problema. O importante é que ele fique comigo. O que é que ela estava dizendo para mim, numa clínica psicológica? O que é que ela estava dizendo? Ela estava dizendo para mim: eu não sou digna de amor. Eu sou tão indigna de amor que na hora que alguém me amou com o amor mais distorcido do mundo, não importava. Eu queria aquele. Por quê? Porque não se sentia amada, não se sentia digna de amor. É tanto que na hora que você começa a se amar profundamente, não é? Por mais que apareçam pessoas, você diz para você mesmo: eu vou querer isso nada. Né? Aconteceu comigo, né? Antes de encontrar minha noiva, apareceram algumas figuras engraçadas. E foi interessante. Teve uma que disse assim para mim, né? Eu vi que a minha vida não era compatível com a vida dela. Ora, eu queria uma vida em Deus. A pessoa queria uma vida diferente da minha, né? Não estou falando nem de castidade, estou falando de vida diferente mesmo, de valores. Eu queria estar em festas, em coisas, em bares, em não sei o quê. Eu não queria isso. E aí, eu estava conhecendo, né? E aí eu falei para ela, eu disse: olha, não dá. Entre nós não rola algo mais. E a pessoa se sentia muito atraente, né? E ela olhou para mim e fez assim: como assim você não me quer? Eu digo assim, desse jeito. Sem querer, né? Mas todo mundo me quer. Eu digo, não. Né? Não é verdade? Todos os cisnes são brancos. Na hora que aparece um preto, já não é mais todo, né? Eu não quero. Mas você vai se arrepender. Eu digo, tá bom. Então, pode ter certeza que o Deus que eu sirvo vai fazer de mim tão humilde que, se um dia eu me arrepender, eu voltarei e terei a coragem de dizer a você que estou arrependido e que quero. Mas agora não. Porque na hora que você se ama, você não aceita qualquer coisa para a sua vida. Não estou falando que ela era qualquer coisa em si mesma. Mas para mim era. Para mim era. Ela em si mesma tinha o seu valor, a sua dignidade diante de Deus, né? Era uma filha de Deus. Isso aí já fazia dela especialíssima. Mas não para mim. Para a minha vida, não. Para a minha história, não. E eu só sou capaz de fazer isso na hora que eu me amo. É que eu me torno capaz de fazer isso. Então, para que eu possa me restaurar, é preciso isso. Certo? Aí entramos no tema de hoje. O tempo começa a contar de agora, viu, Roberto? E o tema de hoje eu quero começar com uma pergunta. E quando o prazer, essa é a pergunta, e quando o prazer é um propósito maior que o amor? E quando na sua vida sentir prazer ou ter prazer é um propósito maior do que amar? Já pensaram?
Já pararam para pensar? É profunda, né, a pergunta? Vocês pensem, eu vou me levantar, mês que vem eu volto. O que acontece, meus irmãos, quando o prazer é maior, é um propósito maior do que a minha capacidade de amar, quando o prazer é um propósito maior na minha vida, significa que a partir desse momento, tudo com o que eu interagir será uma relação objetal. Tudo se tornará objeto. As pessoas deixarão de ser pessoas, passarão a ser objetos. Tudo vai ser objeto na minha vida, tudo. Porque o que eu quero é o quê? Sentir prazer. Então tudo vai ser um objeto que tem uma única função. Qual é a função? Me fazer sentir prazer. Então, se eu tenho uma namorada, qual é o objetivo dela na minha vida? Fazer com que eu sinta prazer. Aí ela começa a me dar prazer sexual. Beleza. Comecei a saciar essa parte. Mas qual é o meu propósito? Sentir começa a não ser suficiente. Só o sexo. Então, eu tenho que exibi-la também. Ela precisa ser digna de exibição. As pessoas precisam verem-na, né? E precisam começar a dizer assim, caramba, que mulherão tu tá. Que é para que eu possa fazer o quê? Sentir prazer de estar com ela. Porque o meu objetivo é o quê? Sentir. E quando ela não conseguir dar mais, o que é que eu faço? Eu troco por uma que possa me dar mais prazer em todas essas dimensões. Porque é assim que nós fazemos com um objeto. Ou não é? Quem tem um iPhone 1 aqui? Quem tem o iPhone 2? 3? 4? Opa! 5? 6? Vocês viram que até o 4 já... Ah, Andrei, mas está ultrapassado, porque objeto é assim. Seja objeto para alguém e você vai ser ultrapassado daqui a pouco. Seja objeto na vida de alguém e você vai ser ultrapassado daqui a pouco. Vai ter um iPhone 6 na mão dele. Vai ter um iPhone 6 na mão dela. Pode ter certeza. E você, iPhone 1? Volta para a fábrica. Só que tem um problema, querido. Você não desmonta. Não volta para a fábrica. Alguém tem que pegar a carcaça. Vai ficar mais difícil, né? Qual é a solução? Não seja objeto. Não seja objeto. Então veja. Ontem eu queria falar isso aqui, mas não dava, né? Na mesa redonda, né? Não dava para falar. Mas eu queria dizer, quando o Roberto fez a pergunta para mim sobre o caminho, né? Fazer um caminho vale a pena de aproximação até o namoro, etc, etc. Claro! Claro! Para que você possa ir descobrindo com o outro que nem ele é um objeto, nem você. Para que você possa ir se aproximando lentamente dele, de forma que você não se aproxime dele como um objeto, para usá-lo, nem você para usá-la. Entendeu? Porque toda relação que começa numa aproximação de um objeto, ela vai se tornar obsoleta.
Toda relação que começa com um objeto, ela vai se tornar obsoleta, ou seja, ultrapassada, ela vai acabar. Até que você entenda que você está se relacionando com uma pessoa. E aí, meu amigo, quando você descobre que você está se relacionando com uma pessoa, aí é um negócio incrível. Porque uma pessoa nunca fica ultrapassada. Não é verdade? Veja Jesus, né? Jesus é uma pessoa que está presente na história da humanidade há mais de 2000 anos e não fica ultrapassado, né? De jeito nenhum. Você quer que suas relações não se tornem ultrapassadas? Se relacione com uma pessoa e não com um objeto. Quais são as características de alguém que se relaciona com um objeto? Vamos lá. Primeiro, o objeto ele deve me servir. Se não me serve, dá um chute na bunda e jogo fora. Boto dentro de uma caixa, guardo, faço qualquer coisa. Um objeto foi feito para me servir. 2, né? É para que eu use e me satisfaça. Se não me satisfizer, também vai ser passado para frente. Eu vou pegar um outro que me satisfaça, que me sacie. Ok? Como é que você tem se aproximado das pessoas, meu irmão? Que tipo de aproximação você tem feito? Você está se aproximando de um objeto ou você está se aproximando de uma pessoa? E entenda, isso serve para todas as relações, de amizade a matrimônio. Vamos lá. Então, o que é que muda de um objeto para uma pessoa? Muda tudo. O objeto deve me servir. A pessoa, quando eu me aproximo de uma pessoa, eu devo servir. Eu devo dar. Os grandes psicólogos que trabalham questões de amor, de romance, de relacionamento, todos eles falam que na hora que você se aproxima de alguém, deve falar de você, ou seja, deve oferecer você para ela. É um processo de entrega. Eu me dou em oferta. Quando é para uma pessoa, a oferta é de mim para ele. Eu me dou em amor. Eu não olho para ele como algo que vai me dar alguma coisa. Vou falar uma coisa dura. Mas eu já disse ontem, se quiser levantar e ir embora, inclusive hoje quando começou aqui, eu digo, olha, já diminuiu para caramba, né? De ontem para hoje. Se você está se relacionando com alguém, certo? E você olha para ele ou para ela, e o sentimento que vem no seu coração é, o que ela vai me dar hoje? Eu queria tanto que ela me desse isso. Eu queria tanto que fulano me fizesse feliz. Ou, meu irmão, ou reveja ou acabe. Ou mude a qualidade da relação de objeto para pessoa, ou termine esse relacionamento. Porque senão mais cedo ou mais tarde, ou você, ou ela, ou ele, serão um iPhone 1. Tá? Então veja, mas eu preciso falar, né, do outro lado também. Eu posso me aproximar de alguém querendo que ela seja objeto, mas eu também posso me aproximar do outro me oferecendo como um objeto. É uma outra direção da relação e é aqui onde eu quero falar sobre o pudor. Tá? Qual é a saída para que eu não me apresente para alguém como um objeto? A saída é o pudor. A saída é o pudor. Fala aí para quem está do seu lado, que está monótono para caramba já. Eu aqui nesse meu monólogo, diga assim, a saída para que você não se entregue como um objeto é o pudor. Amém? Ainda tem. Amém?
Eita, que frase longa, danada. Eu não me lembro de ter dito essa não, viu? Olha para cá, olha para cá. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso contar uma historinha para vocês. Preciso muito da atenção de vocês agora. Amém? Para que a gente entenda o pudor, nós precisamos entender o que Jesus falou no capítulo 19, vamos lá? Capítulo 19 do Evangelho de Mateus, no versículo 8. Capítulo 19, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Todo mundo achou? Misericórdia ou amém? Ei. Capítulo 19, versículo 8. Vai rapidinho aí, senão o Roberto daqui a pouco me manda parar. Estou botando pressão. Eita, meu Deus. Eu vou fingir que é o Tchan. Gente, ó, vamos lá. Capítulo 19, versículo 8. Veja, Jesus está falando aqui com os fariseus sobre a questão do divórcio. Mas o versículo 8, ele traz uma coisa particular importante. Veja, Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Ele está explicando que as coisas foram mudando e as regras foram se tornando diferentes por causa da dureza do coração. Aí ele termina concluindo o seguinte, ele dá um ponto e diz a frase que é a nossa frase. Mas não foi assim desde o princípio. Na Bíblia de vocês tem como? Mas no começo não foi assim. Pronto, essa é a nossa palavra para entender o pudor. Tá todo mundo hoje aí, ó, né? Vestidinho, usando suas roupas, alguns sim, outros não, né? Alguns usam apenas acessórios, tem umas mulheres que só saem de cinto hoje, né? A saia se transformou num cinto. Então veja, mas no começo não era assim. No começo não era assim. Então vamos falar como era no começo, vou ter que ser rápido. Olha como era no começo. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam nus. E me digam vocês, por que vocês acham que para eles a nudez não era um problema que levava, por exemplo, a um desejo desmedido, não é? A uma coisa desordenada? Por que no começo não era assim? Vou marcar 30 segundos para você falar aí em dupla e tentar descobrir com a pessoa que está do seu lado. 30 segundos, vai lá. Já está contando. Por que no começo não era assim? Pronto, amém. Olha para cá agora. Quem quiser descobrir a resposta correta, olha para cá e presta atenção. No começo, quando Deus criou o homem e a mulher, o olhar do homem e da mulher fazia como que o corpo dos dois se tornassem translúcidos. Vocês sabem o que é uma coisa translúcida?
é uma coisa que você vê o outro lado de modo, não é, de modo claro, não é? De modo claro, é translúcido, como um vidro, certo? Ok? Então, quando o homem olhava para a mulher, o seu olhar ultrapassava o corpo da mulher e ele via Deus. E quando a mulher olhava para o corpo nu do homem, o olhar da mulher transpassava, porque era translúcido o seu corpo, e ele enxergava Deus. Imagine que era dois seres de vidro, que quando o olhar de um atingia o outro, aquele olhar ultrapassava, e sempre atingia Deus. O homem e a mulher só viam Deus ao olhar um para o outro. O que foi que o pecado fez? Jogou lama no vidro. E o que é que acontece quando jogou lama no vidro? Vocês já assistiram aquele filme do Homem Sem Sombra? Né? Ou aqueles desenhos que tinham aquelas pessoas que tomavam aquelas formas e ficavam invisíveis? Para você achar, você tinha que jogar tinta, não é? Ou jogava um pó, ou areia, para você encontrar a pessoa. Quando o pecado entrou, ele jogou lama no homem e na mulher. E na hora que o pecado jogou lama, eles viram a forma um do outro. E correram para se esconder. E Deus pergunta, por que se escondeste? Eles disseram, porque nós estávamos nus. Nós estamos nus. Só perceberam agora. Por quê? Porque o pecado jogou lama naquilo que era translúcido. E tudo passou a ser notado, tudo passou a ser visto, tudo passou a ser perceptível. Desculpa. Então o que é que acontece? Acontece que hoje tudo passou a ser visto. As pessoas já não conseguem, não é? Os corpos nus de hoje em dia não nos fazem imediatamente ver a Deus. É o contrário. Quando eu vejo uma mulher nua, ou quando uma mulher vê um homem nu, ela esquece do Criador. Ela se foca apenas na criatura. Seu olhar não ultrapassa mais. Compreenderam o conceito? Compreenderam? Agora vamos falar o que é pudor. Então, para que o pudor? O pudor não existia no início, porque no início não era assim. O pudor não existia no início, porque o pudor não era necessário. Não era necessário porque as pessoas, o homem e a mulher, ao se ver, viam Deus. Mas hoje, o homem e a mulher, ao se verem nus, não veem Deus. Veem a criatura, esquecem do Criador. Então, agora é necessário o pudor, porque é necessário agora cobrir, para que aquilo que antes não se via se torne novamente invisível. Para que você usa então a roupa hoje em dia? Para que aquilo que era invisível e pelo pecado se tornou visível, se torne novamente invisível, para que ao olhar para a criatura, você possa ver o Criador novamente. Por isso que você precisa cobrir tudo de novo. Entenderam agora ou não? Sim ou não? Tá claro? Então veja, nós temos duas categorias que o catecismo traz, o pudor e a modéstia. Certo? O pudor diz respeito a isso.
Você precisa cobrir. Mas não apenas o seu corpo. Hello. Não apenas o corpo. Existe o pudor exterior, existe o pudor interior. Existem coisas de você que não necessitam que estejam expostas para as pessoas. As pessoas que dizem, a minha vida é um livro aberto, onde eu chego eu conto tudo de mim, é uma pessoa despudorada. Ela não tem pudor. E sabe o que é que acontece com as pessoas despudoradas? As pessoas vão usá-la como objeto. Né? Você pega aquele seu amigo que conta a vida dele toda quando chega perto de você. O que é que você faz? Conta a vida dele para outro. Usa de objeto de riso, de tiração de onda, de falar mal. É ou não é? Existe o pudor interior e o pudor exterior. Sejam homens e mulheres cheios de pudor. Pudor é bom, é necessário. O pudor existe para que o homem possa reverter o que o pecado fez, tornar novamente invisível aquilo que não precisa ser visto. Para que aquilo que precisa ser visto, seja visto novamente, que é Deus. Amém? Entrei então o que é a modéstia. Pronto, a modéstia já é uma coisa mais específica. A modéstia é de uso exclusivamente exterior. A modéstia diz exatamente respeito à questão do vestir. Do vestir. Não é? Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas eu acho uma hipocrisia isso, esse negócio de pudor, ficar escondendo, que é bonito é para ser visto mesmo. Quem nunca ouviu essa frase aí? Que é bonito é para ser visto mesmo. Isso é hipocrisia da igreja, cheia de pudorzinho. Né? Não, meu irmão, você não entendeu nem o que é hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra que vem do grego. Então vai estudar grego primeiro, depois você vai dizer o que é hipocrisia. Hipócrita, né? Diz respeito a questões relacionadas ao teatro, não vou entrar na definição mesmo, porque não dá tempo. Mas a hipocrisia, ela vem da ideia de que você, não é, mostra o que não é seu. Hipocrisia é quando você, digamos, se cobre para mostrar o que não é seu. Vou dar um exemplo bem simples, muito difícil de acontecer entre a juventude. O cara pega o contato da menina, começa a postar foto tocando violão. Nunca tocou violão. Mas mostra a foto com o violão na mão, né? Do lado de uma revistinha com a cifra, não é não? Começa a postar música em inglês, mas não sabe ler nem The Books on the Table. Isso não acontece, eu sei, é só para ilustrar. Na paquera, começa a mandar frases em outras línguas, né? Em outras línguas. Vai para a frente do espelho, né? E tira a foto de um ângulo onde parece que você é mais musculoso. Ou que você é mais magrinha. Isso é hipocrisia. Você mostra o que você não é. Isso é hipocrisia. É mostrar o que você não é. Pudor não é hipocrisia. Pudor é esconder o que você é, porque aquilo é um tesouro que nem todo mundo tem o direito de ver. Isso é pudor. É diferente de hipocrisia. Tá, então a modéstia é aquilo que diz respeito à roupa. E a igreja, não é, os estudos escolásticos da igreja, que também não vou explicar o que é isso, não é, falam, é uma linguagem antiga, mas serve para nós. Falam que o nosso corpo é dividido em 3 partes.
O nosso corpo é dividido nas partes honestas, nas partes semi-honestas e nas partes desonestas. Certo? Veja, quais são as partes desonestas? São as partes genitais. A linguagem é antiga, por isso que é desonesto. Não é desonesto no sentido de ruim, tá bom? É que pode provocar na outra pessoa, já chegou. Pode provocar na outra pessoa desonestidade. Tá? Pode provocar na outra pessoa desonestidade. Então, a parte desonesta é por conta disso, porque ela pode provocar no outro desonestidade. As partes desonestas são o quê? Genitálias, né? Nádegas, seios. O que é que são as partes honestas? Né? Pés, mãos, os rostos. E as partes semi-honestas? Todo o resto. Barriguinha, ombrinho, pescocinho, né? Andrei, como então saber quando e o que mostrar? Aí, meu irmão, você vai ter que entender da sua cultura, e o Padre Paulo Ricardo nos dá um direcionamento muito interessante. Ele diz: consulte os homens. Consulte os homens. De modo particular, as mulheres, né, no caso. Consulte os homens. E as mulheres, e os homens consultem as mulheres, né? Porque só um homem sabe o que o homem olha com desonestidade. Não é verdade? E só a mulher sabe o que é que realmente ela olha com desonestidade no homem. Então, na hora de você ver quais são das partes semi-honestas o que você vai ficar, então, você consulte. E a sua cultura também, né? Mas tenha muito cuidado, porque o fato de ser semi-honesta significa dizer, há uma possibilidade, semi-honesta, significa dizer que há uma possibilidade de que aquela parte cause desonestidade em alguém. Que alguém olhe para você e pense desonestamente sobre você. Tenha cuidado nas roupas que você veste, no modo como você vê as coisas. Aí, meu irmão, eu tenho 10 minutos, tristemente falando, para dizer o que é que acontece quando nós destruímos o pudor e a modéstia. O que é que acontece? O mundo vira, vou falar bem por cima mesmo, o mundo vira um pandemônio, o mundo vira um caos, o mundo vira um caos. Quando nós destruímos o pudor e a modéstia, o mundo vira um caos. Nós estamos numa ascensão gigantesca da pornografia no mundo, não é? Desde que a banda larga começou a ser socializada, começou a ser globalizada, não é? Você tem a pornografia o tempo inteiro à sua disposição. Hoje, as pesquisas mostram que cresce cada vez mais o número de mulheres, embora seja uma prática ainda predominantemente masculina, cresce significativamente o número de mulheres que acessam pornografia. E o que é a pornografia? Senão, não é, a destruição da modéstia e do pudor. Né? Além de outras coisas, como mostrar aquilo que não existe, como o sexo, de uma forma que não é sexo. É uma criação, é uma coisa plástica. Não é? Sexo não é aquilo. Não tem nada a ver com aquilo. Por que, Andrei, você puxou a questão da pornografia? Porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pornografia tem viciado pessoas. Entendam. Existem muitos, dezenas de artigos científicos mostrando estudos neurocerebrais que mostram
que a pornografia, o cérebro de alguém viciado em pornografia, funciona semelhante ao cérebro de alguém viciado em cocaína. Portanto, não é uma coisa qualquer. Eu precisava, claro, de uma palestra sobre isso, para poder falar realmente. Uma palestra só não, precisava de 4. Para falar sobre o mal da pornografia, o que é que está causando nos jovens, não é? Basta dizer o seguinte, que tentaram estudar o cérebro de jovens que usam pornografia e o cérebro de jovens que vivem a castidade, e os pesquisadores não conseguiram, porque não tinha. Na universidade não tinha jovens que viviam a castidade. Será que está sério o negócio? Todas as pessoas que os pesquisadores entrevistaram usavam pornografia, viam sites, entravam em sites e tudo mais. Então, veja, a pornografia pode causar dependência física, certo? Física mesmo, como um drogado de cocaína. Tá? Também afeta significativamente o desempenho sexual no casal. É muito comum nas clínicas psicológicas chegarem pessoas com disfunções sexuais, ejaculação precoce, problemas de disfunção erétil, entre outras coisas, tá bom? Não vai dar tempo para falar. Aí a gente pode falar um dia sobre isso. Mas o que eu queria dizer era isso, né? Ela pode causar isso. E o que é que ela sempre vai causar? Sempre, a pornografia sempre vai causar. Sempre vai alterar a minha percepção do outro. Eu não consigo mais ver o outro como pessoa, só como objeto. Só como objeto. Certo? Eu não consigo ver o outro mais como uma pessoa. E também causa, né, tristeza. Tristeza. A maioria dos jovens entrevistados mostram uma grande tristeza após a masturbação. Porque eu fiz isso, não era para eu ter feito isso. Né? Uma tristeza significativa. Bom, não dá para eu falar muita coisa. Mas aqui eu queria entrar, para finalizar, no meu tema final de hoje, que foi o tema que nós começamos amanhã. Por que eu entrei... Oi? Não, eu digo o de hoje, o que começou hoje pela manhã, tá? O que foi... Por que eu quis entrar na questão do pudor, da modéstia, entrar na pornografia para poder chegar nesse assunto? Porque é exatamente isso, né? Eu vou falar sobre a homossexualidade. O que é a homossexualidade, né? Vamos lá entender primeiramente o que é. É uma desordem, não é uma doença. É uma desordem que pode advir de questões genéticas, de traumas, de uma educação sexual pervertida, de experimentação desordenada do sexo, de um desequilíbrio afetivo, de carências e etc. Foi interessante, porque eu já tinha preparado isso aqui, e quando eu não tinha visto esse vídeo ainda, e quando eu vi o vídeo, eu só ficava dizendo assim, olha aí, que coisa. Tudo que eu vou falar. Por isso que eu não preciso mais nem falar. Porque, se vocês perceberam no discurso deles, eles começaram dizendo, eu acho... Não, eu desde pequeno, que eu me entendo por gente... Ora, com 2 anos, como é que você se lembra de uma coisa que você fez com 2 anos? Não lembra, né? Mentira. É uma falsa memória. Com 2 anos, eu sentia já uma atração por pessoas do mesmo sexo. Eles começaram assim, mas depois começaram a falar as causas reais.
eu não tinha uma relação boa com a minha mãe. Entre nós havia um abismo. O outro disse, o meu pai fazia isso e aquilo comigo. A outra disse, eu fui violentada. A outra disse, eu não sei o que... Vocês perceberam isso ou não? Quem assistiu o vídeo desde o começo? Percebeu ou não percebeu? Por quê, queridos? 95%, estou falando de um dado que realmente eu não sei, mas na minha percepção, tá? 95% dos casos de homossexualidade é devido a questões da sua relação biopsicossocial. Certo? Raras são aquelas que são apenas biológicas. O fato é que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. O André ontem falava que nós nascemos, com uma parte feminina e uma masculina em nós. Não é verdade isso, Não estou dizendo que é mentira dele, não. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu quero explicar melhor o que ele quis dizer. Nós nascemos com hormônios que, em maior quantidade, é encontrado na mulher e o outro, em maior quantidade, é encontrado no homem. Se eu nasci homem, e você nasceu mulher. Certo? Nós não nascemos assim, um híbrido. Sabe? Um sapinho, Mamãe engravidou de um girino. E aí, lá dentro, o girino decidiu se ele ia ser homem ou mulher. Não. É claro que não. Entende? E acontece que no desenvolvimento da vida, os homens e as mulheres, naturalmente, vão ter presentes uma quantidade diferente de hormônios. Ora, basta você olhar. Tem cara que com 14 anos é barbado, cara. É ou não é? Tem sujeito que com 14 anos já é barbado. Não é? Eu tenho 34, até hoje não tenho. Vocês entendem? Os hormônios são diferentes. E é claro que os hormônios vão fazer diferença, Ora, o homem, quando quer ficar mais viril, a maioria injeta o quê? Testosterona. Basta você olhar os caras do UFC. Eles fazem isso. Porque querem ficar mais viris. Não sei se vocês entendem. Então, o fato, meu amigo, de você nascer diferente do seu irmão de sexo, não significa dizer que você é homossexual. Entende? Porque o seu jeito é diferente, porque você não é grosseiro, porque você é mais delicado, isso não faz de você homossexual. O vídeo quis dizer isso o tempo inteiro. Agora, o que é que faz de você homossexual? Nesses casos, claro, estou tirando os casos biológicos, como os hermafroditas, por exemplo, que aí, de fato, nasceram com a presença de dois sexos. Mas, nesses casos, você foi condicionado a acreditar que você era homossexual. Olha, isso não é conto da carochinha que eu estou falando, não. Entende? O rei Davi, quando estava para morrer, Andrei saiu, foi lá para o rei Davi. O rei Davi, quando estava para morrer, chamou seu filho e disse para o seu filho:
As últimas palavras do rei para o seu filho. Imagina que seriam palavras muito importantes, concordam? Olha, o rei ia deixar um reino inteiro para o seu filho. Ele chama e ele diz para o seu filho: seja homem. Por quê? Porque ser homem, não é, é um esforço, irmãos. É um esforço. Desculpa dizer, mas é um esforço que você vai fazer. No sentido, não sexual da palavra, mas no sentido de tornar-se homem, de ser viril. É um esforço. Olha, o homem nasce, certo? E até uma certa fase da puberdade, não é? Os hormônios estão caminhando juntos. Vocês sabiam disso? Os hormônios caminham juntos. Aí chega um momento que um hormônio decide avançar. Certo? É claro que isso já está programado. Esse hormônio vai avançar. Quando o homem nasce, qual é a primeira companhia do homem? A mãe. Não é? Qual é a companhia preferencial? A mãe. Ele nasce no meio materno, né? Então ele precisa de uma colaboração para que ele entenda que ele é diferente, que ele é homem. Entende? Eu conheço gente que com mais de 20 anos dorme no quarto da mãe. Tá errado isso, viu? Se tiver alguém aqui, abandone o leito, o ninho hoje. Está errado. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é o seguinte: é que o fato de você começar a se perceber diferente do outro, eita caramba, eu não sou igual ao Edwin, e o Edwin é um cara, né, é um brutamontes. A bola olha para o Edwin e o Edwin diz: oi, cara, bom dia. O cara, assim, eu não sou como o Edwin, a minha voz é mais fina. Olha, a minha voz é mais fina. Né? Cara, será que eu sou gay por conta disso? Aí você começa a pensar. É ou não é? Começa assim, meu amigo. Você começa por diferenciação. Você começa a olhar e você começa a dizer assim: eita, eu não me encaixo nessa categoria. E aí você começa a colocar uma ideia na sua cabeça. Uma ideia de que você é homossexual. E você começa, então, a afetivamente buscar afetos diferentes. E aí você experimenta. E deixa eu dizer para você, tudo que você experimentar de uma certa forma no seu corpo lhe dará prazer. Porque você é um ser sexuado e você tem zonas erógenas. Elas vão lhe dar prazer. Ora, meu irmão, se você pegar e você estiver aqui vendado e um homem der um beijo em você, você é homem, você não vai perceber a diferença. Você vai sentir prazer no beijo. A não ser que o cara esteja de barba, claro, né? Aí se não perceber, tá difícil o negócio. Mas se não tiver, você não vai perceber. Por que você não vai perceber? Porque você não está vendo, filho. E a sua boca lhe dá um prazer quando você beija, não é verdade? Então, muitas pessoas começam o caminho homossexual, não estou dizendo que são todas, não. Muitas começam o caminho homossexual por deduções e exclusões. Ele começa a se excluir de uma realidade, começa a entrar em outra, experimenta e diz: eita caramba, beijei um homem, senti prazer.
Sou gay. É uma questão de conclusão. E aí ele começa a experimentar, e aquela crença vai se solidificando dentro dele. E daqui a pouco está enraizada. E aí, para tirar, às vezes, impossível. Dependendo de até onde a pessoa foi, para reverter é impossível. E aí, veja, né? A pergunta que não quer calar: reverter a homossexualidade é possível? E nós não podemos mais falar de cura, né? Reverter esta desordem é possível? Sim ou não? Sim e não. É sim para alguns casos e não para outros casos. Alguns casos é possível de reverter. Um sujeito que, por exemplo, entrou na homossexualidade por essas questões que eu falei, conclusões, exclusões, etc., né? Foi testando, foi vendo, foi sentindo prazer e foi concluindo que era uma coisa que não é. Pessoas que entraram por uma questão de trauma de infância. Foi violentado, foi abusado, foi seduzido, etc. Também é possível de reverter. Mas isso depende de até onde a pessoa foi. Estou falando, certo, em termos humanos, que Deus pode tudo, né? Deus pode tudo. Aí, se Deus pode tudo, nessa parte eu não vou entrar. Mas a nível humano, dependendo de até onde a pessoa foi, é possível. Se não, às vezes ela avançou demais. E para ela destruiu muito a capacidade dela psíquica, afetiva e emocional para retroceder. Não é? Mas nos dois casos, sendo possível ou não, existem duas saídas não excludentes. Existem duas saídas não excludentes: terapia e castidade. Terapia e castidade. Eu só queria fazer só uma diferenciação para vocês entenderem uma coisa que é importante. Hoje em dia, já estão se falando em 3 categorias. O homossexual, porque homossexualismo, como o Roberto falou, não é? Dá uma conotação pejorativa à condição do outro. Então, não é um termo que se usa mais. Então, existe o homossexual, existe o homoafetivo e existe o gay. Andrei, eu pensava que era a mesma coisa os 3. Não. O homossexual, bom, eu estou falando de classificações que alguns estudiosos têm falado, certo? O homossexual é aquele que tem a vivência da prática sexual. O homoafetivo é aquele que tem os afetos voltados para o mesmo sexo. Certo? E o gay é um militante político que levanta uma bandeira partidária. Certo? É aquele que faz parte dos movimentos LGBTs, que vão para as paradas gays em São Paulo ofender a sua fé. Isso é o gay. Entendeu? E me desculpa. Né? Me desculpa. Mas eu não vou fazer diálogo com movimentos partidários que ofendem a minha fé. Eu tenho muitos amigos homossexuais, eu tenho pacientes, tenho hoje, mas não porque eu estou no doutorado, né? Mas tive pacientes homossexuais que até hoje me ligam, porque nós criamos um verdadeiro vínculo de amor, de amigo, de amor humano, decente. E com essas pessoas eu tenho um amor profundo. Mas pense num negócio que eu odilho, não é? Esses movimentos partidários
metidos a revolucionários, metidos a defender uma classe que não é verdade, que estão a favor de um sistema marxista e comunista. Se você tem algum amigo que levanta bandeira LGBT, essas coisinhas assim, meu irmãozinho, deixa eu dizer uma coisa para você. Diga a ele que o movimento dele não tem o meu respeito e não deve ter o seu. Até que eles se dissociem desses partidos e dessas organizações que mataram, que chacinaram milhares de homossexuais pelo mundo, inclusive em Cuba e em tantas coisas. Me intriga como é que você é tão inocente para entrar num movimento que apoia sistemas totalitários que perseguiram a pessoa que você é. É um absurdo isto. Não tem meu respeito. Agora, no dia que eles começarem a ir contra esses movimentos totalitários, comunistas, marxistas, aí eles vão começar a ser dignos do meu respeito. Enquanto não, o meu respeito é para toda pessoa homossexual, toda pessoa homoafetiva. Amém? Desculpa, falei que vim falar a verdade. Quem quiser, aguenta. Quem não se aguentar... Certo? E aí, veja só, com isso, eu queria dizer, né, qual é a postura, então, com essas pessoas. O Fernando falou ontem, várias posturas com o homossexual, né? Gente, nós estamos longe, como disse a mulher do vídeo, de termos uma igreja capaz de um acolhimento amoroso, não é? De todas as pessoas que estão vivendo em sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que o homossexual é o único que vive em sofrimento dentro da igreja? Não, meu irmão. Ele está em pecado tanto quanto você que falta missa no domingo. É o mesmo pecado mortal. Você entendeu? Nós temos os casais de segunda união, que por conta da segunda união não podem comungar. Eu acompanho alguns. Eu sei o sofrimento do coração deles, que queriam comungar e não podem. Não é? Então, peraí, eu não posso estar adaptando a minha religião às pessoas, não. Tem muitas religiões no mundo, não está satisfeito com a católica? Procura uma que te satisfaça. Agora eu vou dizer a você, a mulher do vídeo disse, eu procurei a igreja gay. Vocês viram? Ou foi só eu que vi? Todo mundo viu? Eu procurei a igreja gay. Ainda bem que ela disse, a igreja gay. Que não foi a igreja que acolhe homossexuais e homoafetivos. Foi a igreja gay. E o que foi que ela disse? Lá faltava uma coisa que eu sabia que eu só ia encontrar na igreja católica. Rapaz, eu quase vibrei ali. Fazer feito... Como é o menino que falou comigo ontem, que esqueci o nome dele agora. Meu irmão, me perdoe. Elias, cadê ele? Está aí? Cadê o Elias? Está aí, não? Tá, não? Eu quase fiz igual a ele. Peguei a bandeira e vibrei, porque é verdade. É verdade. Pode procurar. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Não dá para a gente estar adaptando a nossa religião. Afrouxando, como eu disse ontem. Não se afrouxa caminho. Quando aquele que é o caminho me disse
que a porta é estreita e são poucos os que passam por ela. Porque só passa por ela quem se esforça. A minha vontade era, quando comecei essa pregação, mandar vocês ficarem olhando o tempo inteiro para mim e para a cruz, para mim e para a cruz. Porque se você não entendeu aquilo dali, amigo, se você entendeu, você não vai afrouxar a sua fé, não. Se você entendeu isso aqui, ó, você não vai afrouxar a sua religião, não. Você não vai afrouxar as verdades. Você não vai dizer o que Jesus não disse. Amar é diferente de você forjar uma verdade para que o outro se sinta pseudamente acolhido. Ele mesmo dentro dele sabe que não, porque a nossa consciência nos acusa. Eu atendi homossexuais que chegavam para mim e diziam assim: Andrei, eu fui me confessar com um padre. É até triste eu falar isso, né? E o padre disse para mim: olha, continue, né? Deus é amor, onde há amor, Deus está presente. Você não ama aquela pessoa? Continue. Aí ele chegava para mim e dizia assim: o padre me disse aquilo, mas eu não saí confortável, porque a minha consciência me dizia que não era verdade. Olha, que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Eu não posso forjar uma verdade para que a pessoa se sinta confortável na minha religião, na minha fé. Porque se eu forjo essa verdade, mais cedo ou mais tarde, toda mentira cai. Aquela pessoa vai se sentir excluída, porque para ela não foi colocada a verdade. Você sabe o que acontece na minha comunidade? O que acontece na minha comunidade é que, não posso falar nomes, porque eu vou querer os áudios, né? Mas já aconteceu de eu receber mensagens de pessoas que saíram da minha comunidade, se afastaram da comunidade, né? Dizendo assim: olha, Andrei, eu quero viver a homossexualidade. E eu sei que eu não posso viver as minhas relações homossexuais estando na comunidade, porque eu não quero ferir a comunidade. Sabe por quê, Andrei? Porque eu aprendi a amar essa comunidade. Gente, eu me senti tão amado quando eu recebi essa mensagem, embora isso fez com que eu intensificasse as minhas orações por esse irmão. Mas eu me senti muito amado, porque ele entendeu, olha que bonito, né? E ele dizia na mensagem assim: você é um pai para mim. Você é um pai para mim. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Você sabe por que ele falou isso? Porque eu não neguei a verdade para ele, mas eu o amei. Eu o amei sem tirar uma vírgula da verdade. Eu o amei. E se ele foi embora, não foi por falta de amor, foi por uma escolha dele. Assim como o jovem rico. Eu pregava em João Pessoa esses dias e eu dizia para ele, estou terminando, viu, Roberto? Eu dizia para os jovens lá em João Pessoa, eu dizia: olha, isso é muito importante. O encontro com Jesus não é o determinante para fazer alguém feliz. Todo mundo ficou escandalizado, né? Eu acho maravilhoso quando eu causo isso nas pessoas. Diga para quem está do seu lado, para ficar assim mais forte. O encontro com Jesus não é o determinante para a sua felicidade. Agora deixa eu explicar, né? Para ninguém sair daqui dizendo uma heresia. Deixa eu explicar para você. Você sabe por quê? Sabe por que o encontro com Jesus não é o determinante para a sua felicidade? Porque nós temos o jovem rico que se encontrou com ele e saiu triste. Ao menos um caso bíblico nós temos de alguém que se encontrou com Jesus
E desse encontro, o que ficou no seu coração foi a tristeza. E por que ele ficou triste? Por quê? Por causa da sua decisão. Então, qual é o determinante para a sua felicidade? O determinante, qual é? A decisão que você toma diante do encontro com Cristo. Quando a verdade lhe é dita, quando a verdade lhe é apresentada, a decisão que você toma perante essa verdade é que fará de você um homem feliz ou que fará de você um homem triste. E eu queria dizer para os membros do Lumen, não é? Eu já passei por dificuldades dentro da minha comunidade, dificuldades sérias, com situações, não é, homossexuais. Não é? E é preciso que a gente tenha uma postura muito correta, muito séria e muito dura. Entendeu? A verdade não pode ser negligenciada. Ela não pode deixar de ser dita. Né? Não pode. Houve um rapaz que uma vez entrou na comunidade e nos encontros ocasionais nós descobrimos que à noite, quando os outros homens dormiam, ele assediava as pessoas enquanto dormiam. Quando eu descobri, eu o chamei, afastei ele da comunidade e ofereci ajuda extracomunitária, fora da comunidade. Você quer minha ajuda? Você vai ter. Aqui dentro não. Lá fora eu lhe dou. Porque aqui dentro eu sou pastor e eu não posso deixar você macular as minhas ovelhas. Lá fora, aqui dentro não. Se você quiser, eu lhe dou assistência psicológica, assistência espiritual, a que você precisar. Mas você não vai participar dos encontros ocasionais mais. Vocês estão entendendo? Estou falando agora para os pastores. Vocês têm uma responsabilidade. Cada ovelha que você perder por culpa de um péssimo pastoreio seu, vai ser cobrada. O Senhor vai perguntar: cadê as ovelhas que eu lhe dei? Aonde estão aqueles que eu lhe confiei? Os pastores, tenham cuidado. Isso que eu fiz com esse rapaz não foi desamor. Entende? Foi amor. Eu não poderia deixá-lo em uma situação onde ele iria prejudicar-se e prejudicar aos outros. E às vezes nós precisamos, não é verdade? Nós precisamos tomar decisões firmes. Nós precisamos tomar decisões sérias. Não adianta deixar as 99 ovelhas e ficar correndo atrás daquela perdida, enquanto o lobo destrói todas as 99 que você deixou. Nós precisamos também de inteligência. Ah, não, deixa o bichinho aqui, não tem problema. Aí começa a galera a se afastar da comunidade. E eu comecei a ver membros saindo do vocacional. E a gente não sabia por quê. Até que um dos meninos viu à noite e me disse: hoje não contei conversa no outro dia. Venha cá, quero sentar com você aqui. Você foi pego fazendo isso. Meu irmão, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, mas aqui dentro não. No encontro vocacional, não. Dormindo com outros aqui, não. É tentação demais para você.
eu vou lhe ajudar, mas aqui não. Ofereci toda ajuda para ele. Levei para psicólogo, ofereci várias ajudas. Ele não quis. Ele não quis. Porque às vezes, queridos, as pessoas não querem ser ajudadas. E eu vou encerrar com isso. Nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Todas as pessoas têm lugar dentro da Igreja Católica. Todas. Inclusive homossexuais, inclusive casais de segunda união, inclusive qualquer pessoa. Mas ela precisa saber onde ela está entrando, o que é que isso prega e está disposta a viver. Se ela não está disposta a viver, eu posso ajudá-la fora da igreja. Mas não ela fingindo que está vivendo uma coisa que ela não está. Isso não é caridade. Isso não é caridade. Deixar um irmão que não quer viver o que a comunidade vive, deixar ele na comunidade, isso não é caridade. Não é caridade. Nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Se você é homossexual e está aqui, entenda. Nós podemos e nós queremos amar você assim como eu amo o Edwin. Assim como eu amo o Roberto. Nós queremos amar você. Você quer ser amado? Você está disposto a viver a castidade? Se você não está disposto a viver a castidade, saia da comunidade. Homossexual, heterossexual, bissexual, quadrissexual, polissexual, o que você quiser sexual ser, se não está disposto a viver a castidade, saia da comunidade. Não prejudique a comunidade. Saia. Andrei, você não pode botar para fora as pessoas. Não é o que Jesus queria. Não, o que Jesus queria era santidade. Realmente não é o que Jesus queria. O que ele queria era santidade. Se você não está disposto a viver a castidade, falo de um modo geral. Saia da comunidade. Não fique. Você vai prejudicar o seu carisma e a sua vocação. Amém.